Bom, pessoal, vamos fazer as dúvidas que vocês me mandaram aí, tá? Começando por essa 84. Acho que foi você que me mandou, não foi, Milena? Me mandou essa 84 aí? Foi, fui eu. Foi você, né? Ó, vamos lá. Então, o lance é o seguinte. Essa questão fala, ó, a imagem a seguir representa um cubo com aresta 2 centímetros. Nele, destaca-se o triângulo AFC. A projeção ortogonal do triângulo AFC no plano da base BCDE do cubo é um triângulo de área Y. O valor de Y em centímetros quadrados é igual a... O lance é o seguinte, o Milena, ele está querendo a sombra que esse triângulo faz nessa face aqui, BCDE. Então você tem que imaginar o seguinte, ó, só para facilitar aí o teu entendimento. Imagina que você esteja iluminando aqui essa figura de cima. Você concorda que essa linha AF, né, essa diagonal do quadrado aqui, a sombra dela vai estar aqui embaixo? Você entende isso? Uhum, entendo. Que essa figura sombreada, ela vai ser projetada no chão. Ou seja, a sombra desse triângulo destacado vai ficar exatamente nessa região que eu pintei. Você consegue enxergar isso? Acho que sim. Foi exatamente essa parte que eu me perdi, mas esse triângulo projetado vai ter exatamente as mesmas medidas? Não, não. O tamanho da sombra é diferente. Por exemplo, quando você está vendo a sua sombra no chão, a sua sombra não tem o mesmo tamanho que você, tá? Porque depende do ângulo que o sol está batendo em você ou da luz que está te iluminando. Tá? Se essa luz estiver muito próximo da vertical, você praticamente não vai ter sombra nenhuma. Se ela tiver bem na horizontal, você pode ter uma sombra até maior do que o teu corpo. Então isso depende da onde está a fonte de luz. Tá? Então, no caso, quando a gente fala em projeção, se você quiser uma outra técnica, se você não tiver enxergado direitinho isso, só você ver o seguinte, ó. Tá vendo essa linha AF? Aham, Percebeu que a projeção dela é aqui no BD? A sombra dela tá aqui? percebi. Tá vendo agora ó, o FC? A sombra do FC no plano da base tá aqui, ó, em CD. Conseguiu enxergar isso? Ah, tá, agora sim. Tá? Se você pegar uma linha assim, ó, e quiser a sombra dela no chão, a sombra vai ficar exatamente dessa forma. E se você quiser a sombra desse segmento, AC, a sombra do AC vai estar exatamente em BC. Então, esse triângulo, que é verde, laranja, ele projetado na base, ele fica dessa forma, fica só metade daquele quadrado. Conseguiu enxergar agora? Ah, tá, porque eu fiquei tentando encontrar a área desse normal e depois ver se, sei lá, ele encaixar. Não, Não, não. Você não usa esse normal para nada, na verdade. Tá? A área desse triângulo normal é um triângulo equilátero cujo lado vale a diagonal do quadrado, né? Seria L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e você teria que usar o lado como 2 raiz de 2, mas não ia te servir para nada isso. Que você tinha que ver a projeção de cada segmento no chão, né? Fazer o que eu fiz, né? Onde é que o laranja está projetado, onde é que o azul está projetado, onde é que o verde está projetado e ver que nova região foi formada. Entendeu o que eu fiz agora? entendi sim. Tá? Ou seja, essa projeção aqui, número um, ela veio para cá, número um. Essa projeção número 2, ela veio para cá, número 2. A projeção número 3, ela veio para cá, número 3. Tá? Isso aqui é metade de um quadrado, né? Se esse quadrado da base é 2 por 2, essa área que a gente está querendo aqui, né? É base vezes altura sobre 2, que dá 2, tá bom? O quadrado aqui embaixo é 4, a metade é 2. Beleza? Beleza. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Também pode ficar à vontade aí, pessoal. Vamos lá.
perguntou essa aí 86, hein? Fui eu também. Eu perguntei também, sério. Vamos lá, 86. A figura a seguir representa a trajetória curva do ponto P sobre a superfície lateral de um cone circular reto, cujo raio da base mede 10 e a geratriz 60 centímetros. O ponto P indica sua trajetória no ponto A, que pertence à circunferência da base, e dá uma volta completa em torno do cone até retornar ao ponto A. Com a planificação da superfície lateral do cone, é possível calcular o menor comprimento da trajetória percorrida por P, que corresponde em centímetros a... O lance é o seguinte, para fazer essa questão, eu tentei desenhar aqui não sei se vocês vão enxergar direito, deixa eu até colocar na minha apresentação para eu ver se vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa. Deixa eu tirar aqui, botar a câmera só em mim. Ó. Pessoal, o lance é o seguinte. Esse aqui é o cone, tá? Isso aqui é um cone fechado, tá? Claro que ele não tá bonitinho porque eu recortei na mão, né? Peguei régua e tesoura e fui recortando sem fazer medida nenhuma. Então ele ficou um pouco torto. Se você abrir o cone, a planificação do cone é um setor circular. Tá aqui, ó. Isso aqui é um setor circular. Vou fechar de novo o cone. Aqui, ó. Estou fechando ele por aqui. O lance é o seguinte, essa formiguinha, ela vai sair desse ponto aqui, tá? Desse ponto. E ela vai dar uma volta. Isso aqui é até ruim de fechar isso aqui. E ela vai dar uma volta completa em torno do cone. Ela vai sair desse ponto onde está meu dedo aqui, tá? E ela vai dar uma volta completa. Ela quer saber qual o menor caminho que ela tem que percorrer para dar uma volta completa. O lance é o seguinte, por mais que a gente ache que o menor caminho é pela base, tá? Ó, na hora que eu abro o cone, se ela vier percorrendo exatamente a base, ela vai cumprir o trajeto desse setor circular aqui. Ó. Ela vai cumprir esse arco. Tá? Só atualizar aqui. Ó. Ela vai cumprir esse arco. O menor caminho, na verdade, pessoal, é ela sair desse ponto e vir em linha reta até o outro ponto. Tá? Então, esse é o caminho mais curto. Sair daqui e chegar em linha reta e ir até outra ponta, que ela vai voltar onde ela estava, né? Só que se a gente fechar a figura, tá? E fizer esse trajeto em linha reta, a gente vai perceber que não vai pela base bonitinho. Vem por cima aqui um pouco do cone, tá? Isso, claro, é muito mais fácil de visualizar se você planificar o cone, tá? Com o cone tridimensional, né, com a figura tridimensional, com o cone montadinho, muito difícil você enxergar isso, né? Por isso que ele fala em planificação, que tem que sair daqui e percorrer uma trajetória por cima. Quando você abre o cone, que aí você enxerga de fato, que a trajetória é uma linha reta, vai desse ponto até este ponto, que eles são coincidentes, né? Esse ponto aqui ele cola com esse, né? Ou seja, ela retorna até o mesmo ponto, sai do ponto A e volta até o ponto A percorrendo uma linha reta. Sara e Milena, que perguntaram essa questão, entenderam essa ideia? Entendi. Tá, agora vamos lá, vamos resolver. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Eu só saí para ficar maior aqui a minha imagem. Então, eu vou planificar o cone. Então, vamos lá. Vou escrever a planificação do cone. Só um segundo. Deixa eu botar isso aqui transparentezinho. Sem preenchimento, isso. Então, pessoal, ó, essa é a planificação do cone. Aqui é o comprimento da base, 2πr. E aqui é a geratriz. A geratriz vale 60. O comprimento da base vale 2π e o raio, que é 10, vale 20π. Isso aqui tudo está em centímetro, né? Centímetro. Pessoal, o ângulo de planificação, que é esse maluco aqui, só aparece quando o cone está planificado. E a definição desse ângulo em radiano é o comprimento do arco dividido pelo raio.
Então, este ângulo alfa, ele é o comprimento do arco, que é 2πr, dividido pelo raio, que é a geratriz. Isso vem dessa fórmula, tá, pessoal? Você tem um arco de comprimento R e um setor circular de raio R, a definição de ângulo em radiano é o comprimento do arco sobre o raio. Só que o comprimento do arco aqui está sendo representado pelo comprimento da circunferência, e o raio desse setor circular, dessa figura aqui, está sendo representado pela geratriz do cone, né? Quando você fecha o cone, isso aqui é a geratriz do cone, e isso aqui, ou seja, o arco ele é o comprimento da base. Então vai ser 20π sobre 60, que dá π sobre 3 radiano. Pessoal, π sobre 3 radiano é um ângulo conhecido, tá? É 60 graus, porque π radiano vale 180. Então, isto daqui vale 60 graus. E a distância que ele quer percorrer é essa distância aqui, ó. Vou botar aqui A, a linha, porque ele vai voltar para o mesmo lugar, tá? É essa distância vermelha que ele vai percorrer. Agora é o seguinte, pessoal, aqui também vale a geratriz, né? Se aqui também vale a geratriz, esse ângulo tem que ser igual a esse. Só que eu já tenho 60 graus. Faltam 120 para distribuir em duas partes iguais. Então aqui é 60 e 60. De onde se conclui que esse triângulo ele é equilátero. Então a distância a ser percorrida também é de 60 centímetros. Letra B de bola. Tá? O fato desse ângulo aqui de planificação ser 60 graus faz com que esse triângulo seja equilátero. Tá bom? E aí todas as medidas do triângulo equilátero são 60. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 86? Essa questão era difícil, tá, pessoal? Porque tinha que enxergar essa planificação, tinha que enxergar que o caminho, na verdade, era essa linha reta aqui. Só que ela só fica evidente quando você planifica o cone. E Milena, Sara, que perguntaram essa questão, mais alguém? Foi isso aí? Foi. Então vamos para a próxima. 88. A imagem a seguir ilustra um prisma triangular regular. Sua aresta da base B e sua aresta da base mede B e sua aresta lateral mede H. Esse prisma é seccionado, ou seja, ele é cortado por um plano BCP, de modo que o volume da pirâmide ABCP seja exatamente 1/9 do volume total do prisma. Logo, a medida de AP é igual a... Então, vamos ver o que ele está falando aqui, ó. Que o volume da pirâmide é 1/9 do volume do prisma. E, pessoal, o importante, tanto o prisma quanto a pirâmide têm em comum essa base vermelha aqui. Esse triângulo vermelho, ele é a base do prisma, lembrando que esse prisma está deitado, né? E ele é a base também da pirâmide, tá? Essa pirâmide também está deitada. Alguém está com dificuldade de visualizar essa figura porque ela está deitada? Tá? Se alguém tiver, eu consigo recortar e colocar ela em pé. Se alguém quiser que eu faça isso, eu faço depois. Tá? Então, o lance é o seguinte, pessoal. Essa área da base, que é em comum, eu vou chamar de K, tá bom? Então, o volume da pirâmide vai ser área da base vezes altura sobre 3. Bom? E o volume do prisma também é área da base vezes altura, só não tem sobre 3. Deixa eu só apagar isso aqui, eu já vou colocar direto os valores. Vamos lá, volume da pirâmide, área da base. A altura da pirâmide é essa linha aqui, AP, que é o que ele quer saber, vezes a altura sobre 3. E o volume do prisma é a área da base, que é o K, vezes a altura, que é H. Tá? Lembrando que a altura do prisma é a distância entre as bases. Bom, aqui vai ficar simples, porque o K eu vou cortar com K, o 9 eu vou cortar com 3, vai ficar 3 aqui, e eu vou ficar com AP é igual a H sobre 3.
Alguma pergunta sobre essa questão, pessoal? Alguém não entendeu o que eu fiz? Era só fazer isso, tá? A pirâmide, se vocês não estão conseguindo visualizar, botar de verde clarinho, ela tem aquela base vermelha e ela tá aqui, ó. Essa é a pirâmide. Ela tá deitadinha. Alguém tá com dificuldade de visualizar a pirâmide? Alguém não tá enxergando que aquilo é uma pirâmide? Deixa eu só ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Essa questão é 80 e pouco, né? Não custa nada, rapidinho aqui. A questão já está aberta aqui comigo. Vou só colocar ela em pé para vocês enxergarem melhor. Virar. Mas assim dá para ter uma noção um pouco melhor, tá? Da figura. Ela em pezinha aqui, ó. Aqui a gente consegue enxergar que é uma pirâmide, ó. E a base da pirâmide. Ó, aqui a pirâmide em verde, ó. É mais fácil de enxergar que é uma pirâmide. A base dela está aqui no chão. Tá? Isso aqui é uma pirâmide. A área da base vezes a altura sobre 3. E aqui está o prisma. Agora eu coloquei ele em pé. Até para quem for assistir essa aula depois, né? Entender isso aí. Aquela base vermelha, ela está aqui. Então vamos lá. Próxima questão. 96. O quadrado ABCD de centro O está situado sobre um plano. Esse aqui são errado. Isso aqui é um plano alfa. Normalmente, plano a gente representa por letra grega, tá? Erro em digitação aí. Esse plano contém um segmento OV perpendicular a BC, conforme ilustra a imagem. Tem um segmento aqui OV que é perpendicular a BC, ou seja, faz 90 graus. Admita a rotação de centro O do segmento OV em um plano perpendicular ao plano alfa, né? Como se observa nas imagens. Então ele está pegando, o OV estava aqui nessa posição velhinho, né? Ele está trazendo, ele está suspendendo esse segmento OV, ele está levantando esse segmento OV. E aí, obviamente, pessoal, à medida que ele suspende o segmento OV, eu consigo formar uma pirâmide, né? Por exemplo, quando o V atinge essa posição, eu consigo ligar o vértice aos demais pontos, né? A, B, C e D, e formar uma pirâmide. É claro que quanto mais na vertical eu deixo esse V, maior é o volume da pirâmide. Então ele fala o seguinte, ó, considere as seguintes informações, até porque aqui nessa situação o volume da pirâmide é zero, né? À medida que você suspende um pouquinho o V, esse volume já existe, só que ele é bem pequenininho. Considere as seguintes informações. Primeira delas, o lado do quadrado ABCD e o segmento OV medem 1 metro. Então, esse OV mede 1 metro e o lado do quadrado também mede 1 metro. A rotação do segmento OV é de x radianos, sendo x entre 0 e π sobre 2, ou seja, de 0 a 90 graus. Você vai levar no máximo ele até aqui. Você não vai passar de 90 graus, tá? Senão ele vai começar a ser simétrico em relação a essa primeira situação. X corresponde ao ângulo formado pelo segmento OV e o plano alfa. Agora está alfa ali certinho. O volume da pirâmide ABCDV em metros cúbicos é igual a Y. E no próximo slide está a pergunta. O gráfico que melhor representa o volume Y da pirâmide em função do ângulo X em radianos é... Qual é a fórmula do volume da pirâmide? A área da base vezes altura sobre 3. Lembrando que cilindro e prisma é a área da base vezes altura. Pirâmide e cone é a área da base vezes altura sobre 3. Vai ver o último volume, que é a esfera. A base dessa pirâmide, independente da posição do vértice, é um quadrado, tá bom? De lado 1. Então, a área é lado ao quadrado. O problema disso aqui é a altura. Sobre 3 está aqui bonitinho. Como é que a gente vai fazer para calcular a altura? A altura da pirâmide, pessoal, é a menor distância entre o vértice e o plano da base.
Não é a distância entre V e O. A altura da pirâmide não é a distância entre V e O, é a menor distância entre o vértice e o plano da base, tá bom? Se a gente olhar para este triângulo azul, sabendo que o OV vale 1 e que a altura aqui vale H, eu posso dizer que o seno de x é cateto oposto, que é a altura, sobre a hipotenusa, que é 1. Ou seja, a minha altura, na verdade, ela vale o seno de x. Então, pessoal, o volume dessa pirâmide, em função do ângulo x, 1 ao quadrado dá 1, ele é seno de x sobre 3. Então, é de se esperar que o volume varie de acordo com o seno. Né? E se você pegar o gráfico da função seno, eu vou representar o gráfico da função seno, tá? Só até a primeira volta, para vocês verem como é que é. Para a gente lembrar, a gente viu isso lá em trigonometria, tá? A função seno vale no máximo 1 e no mínimo menos 1, tá? Começa em 0, o seno de π sobre 2 dá 1, depois ela faz isso, ó. Vai até o menos 1 e volta, tá? Deixa eu só apagar isso aqui rapidinho, que ficou horrível. Em vez de eu desenhar isso aqui e ficar uma porcaria, eu vou pegar aqui rapidinho. Só um minuto. Ficou. A internet é muito mais rápido, senhores. Já apareceu o gráfico da função. Perder nosso tempo de aula. Tá? Então, pessoal, olha só. Esse é o gráfico da função seno. Seno de 0 é 0, seno de 90 graus dá 1, o seno de 180 dá 0, e o seno de 270 graus dá menos 1, e o seno de 360 volta a ser 0, tá? O porquê a função tem essa característica, o porquê da função ser assim, não é da competência do ensino médio, tá bom? Não é, o seno não varia proporcionalmente, linearmente, de acordo com o ângulo, e vocês já sabem disso, né? Até pelos valores do seno e cosseno. Vocês sabem, por exemplo, que o seno de 60 não é o dobro do seno de 30. Então, essa variação ela não é linear. Pessoal, esse ângulo X, ele só pode ir até 90 graus. Então, eu estou interessado só nesse trecho vermelho. É claro, pessoal, que o seno máximo não vai ser 1. Vai ser 1/3, porque esse seno está dividido por 3. Então, esse 1 aqui passa a ser 1/3. E aqui seria menos 1/3, né? Esse seria o gráfico da função seno de x sobre 3. O que o problema quer é que você marque só esse trechinho aqui. Ó. Esse trechinho está representado na letra A, tá bom? Ou seja, o valor máximo do volume é 1/3 e a variação não é linear, é de acordo com a função seno, tá bom? Querem perguntar alguma coisa sobre essa questão? Não entenderam por que a resposta é essa? Quem perguntou, entendeu? Entendi. Então, vamos aqui para a questão, que essa é a questão difícil mesmo, tá? Essa é a questão 107. É que dá mais trabalho. Uma peça sólida tem a forma de uma pirâmide quadrangular regular VABCD. Pessoal, quando ele fala que a pirâmide é quadrangular, regular, ele está dizendo para você que a base é um quadrado, tá? Cujas arestas são todas iguais. Então, além disso, todas as arestas da pirâmide são iguais, ou seja, a gente tem 4 triângulos equiláteros aqui nas laterais. Um corte é feito nessa peça por um plano que contém a aresta da base AB e os pontos M e N, que são médios das arestas laterais VC e VD. A imagem ilustra a pirâmide e a seção determinada pelo corte. Se A1 e A2 correspondem respectivamente às áreas dos quadriláteros ABCD e ABMN, a razão A1 A2 equivale a... Então, pessoal, a área do ABCD é o menor dos problemas, porque é um quadrado. O problema é a área desse trapézio.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um trapézio. Eu vou pegar aqui uma forma que seja um trapézio para a gente colocar no plano esse trapézio e facilitar a nossa vida. Deixa eu só botar um preenchimentozinho aqui bem clarinho para a gente poder trabalhar dentro dele. Botar um azul bem clarinho aqui. Só para vocês perceberem que eu estou pegando esse trapézio azul aqui, tá? Aqui está o A, aqui está o B, aqui está o N e aqui está o M. A diferença é que eu estou tirando esse trapézio do espaço e estou colocando ele no plano. Ele, de fato, é um trapézio isósceles, ou seja, esses lados não paralelos, eles são iguais, tá? A nossa obra agora, o nosso trabalho, é calcular os lados deles em função dessa base que eu vou chamar de x, tá? É x por x. Ele não disse o valor do lado, então vou chamar de x. Esse AB, essa medida AB vale x. Pessoal, essa medida MN, tá? Ela vale x sobre 2. Por que ela vale x sobre 2? Porque o M e o N são os pontos médios, ou seja, eu tenho L para cá, no caso aqui não é L, é x, né? Eu tenho x sobre 2 para cá e eu tenho x sobre 2 para lá. Porque lembrando que essa aresta toda também vale x, né? E se a gente fizer uma semelhança entre esse triângulo pequeno e o triângulo grande, eu demonstro com muita facilidade que aqui é x sobre 2, né? É só você fazer lado do pequeno, que é x sobre 2, está para a base do pequeno, assim como o lado do grande está para a base do grande. Você demonstra com muita tranquilidade que aqui vale x sobre 2. Pessoal, essa medida, tá? Ó, lembrando que esses triângulos na lateral, eles são equiláteros. Se o N é o ponto médio, vocês têm que lembrar que a seviana que liga um vértice ao ponto médio é a mediana. Só que no triângulo equilátero, a mediana também faz 90 graus. E também é bissetriz. Ou seja, pessoal, no triângulo equilátero, esse segmento AN, ele não é só mediana, ele é altura e ele é bissetriz. Então, eu posso afirmar que esse segmento AN, ele é a altura do triângulo equilátero, que é lado raiz de 3 sobre 2. E aí eu estou quase calculando, né? A gente está quase calculando a área do trapézio. Para a gente calcular a área do trapézio, ó, essa área do trapézio, que é o A2, é base maior, mais base menor, vezes a altura, aí está faltando a altura para a gente, né? Então vamos lá colocar a altura, ó. Olha como é que vocês vão calcular a altura. Vou traçar esse segmento aqui e esse aqui para ajudar. Essa altura aqui eu vou chamar de H, tá bom? Deixa agora eu pegar aqui uma outra cor. Pessoal, isso aqui, essa medida do meio não está em escala, né? Mas vale x sobre 2. X sobre 2 é metade do x, né? Então, esse pedacinho aqui é a metade de x sobre 2, que é x sobre 4. E aqui também é x sobre 4. Alguém não entendeu esse x sobre 4? Tá. Leandro, Oi. eu não entendi o x raiz de 3 sobre 2. Você entendeu que esse AN é a altura do triângulo equilátero, desse triângulo VAD? Esse triângulo aqui, ó, VAD. Você entendeu que esse triângulo VAD é equilátero? Ah, tá, porque vale tudo x. Sim. Então você entendeu que o AN é a altura do triângulo equilátero, porque aqui é ponto médio? Ah, tá, entendi. Porque no triângulo equilátero, Miliana, olha só, se você pegar esse triângulo VAD, ele vale todo x, tá? O N, ele tá aqui, é o ponto médio. Tá? A seviana que liga o vértice ao ponto médio é a mediana, só que no triângulo equilátero é mediana é igual à altura, que é igual a bissetriz. Por isso que eu afirmei que ali era a altura, tá bom? Ah, tá, porque como tá de lado assim, eu não consegui enxergar. É por isso que é por isso que é bom você tentar planificar as figuras, né?
para a gente conseguir enxergar com mais facilidade. Bom, pessoal, agora vamos fazer o Pitágoras aqui, para achar essa altura, nesse triângulo pretinho aqui. Vai ficar x raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x sobre 4 ao quadrado. O quadrado disso aqui vai dar 3x ao quadrado sobre 4 igual a h ao quadrado mais x ao quadrado sobre 16. Fazendo MMC, que dá 16, aqui vai por 4, 12x2 igual a 16h2 mais x2. 16h2 igual a 11x2. H2 é 11x2 sobre 16. A altura vai dar x raiz de 11 sobre 4. Então, a altura é x raiz de 11 sobre 4. Então, a área dessa figura, desse trapézio, é base maior mais base menor vezes a altura. Você pode colocar o sobre 2 aqui. Então, vamos calcular. Pessoal, x mais x sobre 2, tá? Só para a gente não perder espaço ali, dá 3x sobre 2. Se dividir tudo por 2, vai dar 3x sobre 4. Então, vai ficar 3x ao quadrado raiz de 11 sobre 16. Tá? Essa é a área 2. Era isso que dava trabalho para fazer na questão. A área 1 é muito fácil. A área 1 é um quadrado, porque a área 1 é ABCD. É x ao quadrado. Ele está querendo A1 sobre A2. Então, ele está querendo isso aqui, pessoal. Ó. Ele está querendo A1 sobre A2. Ele quer x ao quadrado sobre 3x ao quadrado raiz de 11 sobre 16. Que é uma divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta x ao quadrado com x ao quadrado. Fica 16 sobre 3 raiz de 11. Tem que multiplicar pela raiz de 11 em cima e embaixo. Vai ficar 16 raiz de 11. E se multiplicar embaixo pela raiz de 11, vai dar 11, né? 3 vezes 11, 33. O gabarito está com erro. Essa raiz vai até aqui só, tá, pessoal? Aí é a letra B. Bom, não tem essa continuação aqui na raiz não, tá? É 16 raiz de 11 sobre 33. Eu provavelmente, quando fui digitar essa questão, eu coloquei errado isso aí. Isso é uma questão trabalhosa, era uma questão de vassouras. Pessoal, não é comum a prova de vassouras vir com uma questão tão pesada quanto essa, tá? De ser trabalhosa, no caso. Isso é uma questão um pouco atípica. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre ela? Não entendeu algum passo que eu dei? Uma questão bem grande mesmo. Tinha que fazer bastante coisa. Posso para a próxima aí? Então, vou para a próxima, hein? 116. Um triângulo equilátero de 4 centímetros de lado gira em torno de uma reta chamada de eixo, que contém um de seus lados. O sólido que ficou formado é composto por dois cônes colados pela base. O volume desse sólido em centímetros cúbicos é... Pessoal, nessa questão, se ele vai girar em torno do eixo Y, a gente vai usar o eixo Y como espelho, tá? Então, eu vou tentar fazer um triângulo idêntico a esse. Vou tentar fazer uma réplica aqui, justamente para a gente ficar com a ideia do espelho, né? Da imagem espelhada. Então, eu vou virar. Irmão, quando isso aqui não funciona... Quando isso aqui não está afim, sai de baixo. Mas vamos lá. Bom, enfim, pessoal, não tá... Ele se recusa a ficar encaixadinho ali, mas vamos lá, não vou perder tempo de aula por causa disso.
Não quer, dane-se. Não quer, a gente vai fazer o seguinte. Vou mexer é a questão. Pronto. Agora foi. Então, se essa figura girar em torno do eixo Y, o eixo Y funciona como um espelho. E a rotação vai se dar nesse sentido. Aqui vai ser a rotação. Por isso que eu vou ficar com dois cones colados, né? Então, o volume dessa figura é o volume de dois cones. Então, é duas vezes a área da base, que é um círculo, πr ao quadrado, vezes a altura, sobre 3. Esse vai ser o volume do cone que a gente vai calcular. Então, vamos lá. Duas vezes o π. O raio desse cone é a altura do triângulo equilátero. Deixa eu fazer de outra cor o raio, para ficar destacado. Então, o raio desse cone, tá? Que é o branquinho aqui, ele é a altura do triângulo equilátero. E a altura do cone, que eu vou chamar de H, é metade do lado desse triângulo equilátero. Então, ó, a altura é metade do lado. Se o lado vale 4, a altura, ou seja, que é essa medidinha aqui, ela vale 2. E o raio equivale à altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2, que é 2 raiz de 3. Era isso que talvez poderia ter provocado alguma confusão nessa questão, né? Então, o raio dá 2 raiz de 3 ao quadrado e a altura dá 2. Isso tudo sobre 3. Então, o volume vai ser 2π. 2 raiz de 3 ao quadrado dá 12, vezes 2 sobre 3, tá? Cancela aqui, dá 4. 8 vezes 2, 16π centímetros cúbicos, letra B. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Alguém não entendeu a altura ou o raio? Leandro, pra mim era o contrário. A altura deitada e o raio onde tá a altura. Seu giro seria assim, Sara? Então, Travou. O que você falou? seu giro seria assim, então aqui estaria a tua circunferência, Eu roxinha. achei que era isso. Como é que ele vai girar em torno do eixo Y e a circunferência vai estar aqui? Não sei, mas eu achei que era isso. Não, sei, mas eu estou te perguntando o seguinte. O giro não é em torno do eixo Y? Sim. Onde é que está a circunferência? No eixo X ou no eixo Y? Então, eu achava que no Y, mas agora é no X, né? Isso. Então, é por isso que a altura e o raio estão nas posições trocadas em relação ao que você achou. Então, é sempre assim, tipo, se ele gira em torno do eixo X, aí a circunferência vai estar no Y. É só você ver o seguinte, ó. Se ele tá girando, o eixo X está aqui. Se ele está girando em torno do eixo X, é o teu desenho com a mão que vai dizer onde está a circunferência. Ó, aqui está o eixo X, é minha caneta. Se está girando em torno do eixo X, olha onde está a circunferência. Aqui está o eixo Y. Se está girando em torno do eixo Y, olha onde está a circunferência. Percebeu? Acho que sim, é o contrário, não é mais ou menos isso. Isso, é perpendicular, é o que você chama de contrário, né? Se o giro é em torno do eixo Y, a circunferência ela está no eixo X. O teu próprio desenho com a mão vai fazer isso. Você consegue enxergar pelo meu desenho com a mão? Tô enxergando. Beleza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa aqui? O próprio desenho, Sara, tá vendo o desenho aqui do giro? Tô, só que pra mim era só pra guiar, tipo, a direção que ele tá vendo, que era pra meio que espelhar, sei lá. Mas eu Então, não tinha me ligado. entendeu? Exatamente por essa setinha do giro, do eixo, que você vai ver onde está a circunferência. Você determinar o raio e a altura. Bom, vamos na próxima, então, que é a nossa última questão, depois eu vou dar matéria nova, que é a 127. A figura ilustra uma pirâmide reta de base quadrada. Todas as arestas dessa pirâmide medem 6. E é o centro do quadrado ABCD e G é o baricentro do triângulo VBC. E R é o ponto médio da aresta BC. É o cosseno do ângulo PVG.
colocar uma régua aqui para marcar esse ângulo que ele está querendo. PV, agora eu vou ligar até o G. Ligar aqui. Vou destacar o VG aqui, vamos lá. Pronto. Pessoal, ele está querendo o cosseno desse ângulo aqui, ó, PVG. Lembrando que o ângulo é sempre na letra do meio, né? Ele quer este ângulo que eu vou chamar de alfa. Ele quer o cosseno desse ângulo. Como é que eu fiz essa questão? Essa questão não tem uma solução só. Tem algumas. Na verdade, eu peguei esse triângulo todo aqui, ó. Eu peguei o triângulo, eu estou trabalhando com o triângulo PVR, porque o triângulo PVR, eu tenho certeza que ele é retângulo, tá? E aí eu vou usar o conceito mais simples de cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Leandro, Mas pode falar. só uma dúvida que eu tenho, é porque às vezes o P se liga ao B, ou às vezes ele se liga ao R. Tipo assim, mas tem uma diferença, né? Em relação ao quê? Não, claro, tem a diferença porque o segmento PR é metade do lado. O segmento PB é metade da diagonal. Ah, tá, era isso que eu tava Tá? tentando. São triângulos diferentes, é isso que você queria saber. É, isso aí. Então, pessoal, eu pegando esse triângulo PVR, eu fico com uma definição mais simples de alfa. Apesar de que dá para eu demonstrar para vocês aqui que esse triângulo também é reto em G, tá bom? Mas, enfim, ia dar um pouco mais de trabalho para a gente afirmar isso. Tá? Mas eu já verifiquei e, de fato, ele é retângulo em G. Mas é muito mais fácil você pegar este triângulo. Por quê? Se a aresta da base vale 6, e todas valem 6, na verdade, é muito fácil eu concluir que o segmento PR vale 3, porque ele é metade do lado. O segmento VR, ele é a altura do triângulo equilátero. E por que esse triângulo lateral ele é equilátero? Porque todas as arestas são iguais, não só as da base. As laterais também são iguais às da base. Então, VR é L raiz de 3 sobre 2. Então, é 6 raiz de 3 sobre 2, que dá 3 raiz de 3. Então, isso tudo aqui, ó, dá 3 raiz de 3, tá? Que é este segmento aqui. É o VR, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para esse triângulo aqui, amarelo, e vou aplicar Pitágoras. Por quê? Porque cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E eu não tenho, eu só tenho o cateto oposto e a hipotenusa, tá? Eu só teria condições de calcular o seno. Ah, Leandro, eu posso calcular o seno e fazer seno ao quadrado, mas cosseno ao quadrado igual a 1? Pode, eu não gosto de fazer isso, mas pode. Então vamos lá, pessoal, vamos aplicar Pitágoras. 3 raiz de 3 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais a altura da pirâmide ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então aqui dá 27 igual a 9 mais h ao quadrado. Vai ficar h ao quadrado igual a 18. A altura vai dar raiz quadrada de 18, que simplificando dá 3 raiz de 2. Então, para a questão morrer, o cosseno de alfa, né, já que isso aqui é 3 raiz de 2, o cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 3 raiz de 3. Deixa eu tirar essa régua daqui, que ela está me atrapalhando. Corta 3 com 3, vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 3. Obviamente, pessoal, não vai ter essa opção, porque a gente precisa racionalizar, né? Multiplicar pela raiz de 3 em cima e embaixo. E aí vai ficar raiz de 6 sobre 3, que é o nosso gabaritão aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão?
Leandro, eu tentei fazer, tipo, o VG sendo 2/3 da altura. Sim. Só que depois eu não sabia como é que eu achava o PG. Tá. O VG, você poderia fazer o seguinte, ó. Aí te dá mais trabalho fazendo dessa forma, tá, Sara? O que que acontece? Você ia ter que achar esse 3 raiz de 2 de qualquer maneira. Tá? Você tem que. Aquilo que eu te falei, você tem que provar que esse triângulo aqui era retângulo. E aí o teu cosseno de alfa seria o cateto adjacente. Então, aqui você tem um cateto oposto, né? Aqui você tem o adjacente. O adjacente é isso que você achou, 2/3 da altura. Sobre a hipotenusa, que agora seria 3 raiz de 2. Aí ia dar certo também. Ah, tá bom. Tá bom? Mas ia dar mais trabalho. E você tem que provar que esse ângulo aqui é reto. Na verdade, você prova que esse ângulo é reto justamente a partir desse triângulo amarelo. Ia dar muito mais trabalho. Aí você tem que provar que esse ângulo aqui você tem que calcular esse ângulo, ou seja, ia dar um trabalhinho, considerável para você provar isso aí. Você ia ter que usar aquela fórmula H ao quadrado igual a mn para provar que esse triângulo ele é retângulo. Uma das maneiras de provar, né? Mas enfim, essa é a solução mais curta que existe para esse problema. Bosta. Vou apagar só esse triângulo reto aqui, fazer minha. Mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Então, o segredo era trabalhar com esse triângulo amarelo, porque ele tem o mesmo ângulo, tá, do triângulo PVG e ele é claramente retângulo. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um outro slide agora, vou colocar isso aqui depois lá na plataforma, vocês não precisam se preocupar em copiar. Deixa eu só fechar aqui e vou compartilhar com vocês a terceira parte de geometria espacial. Vamos lá. Pronto. Então a gente vai ver agora a terceira parte de geometria espacial. Tá? A primeira parte a gente viu cilindro e prisma. Na segunda parte a gente viu cone e pirâmide. E agora na terceira parte a gente vai ver esfera e semelhança, tá bom? Na quarta parte a gente vai ver a parte de poliedro, que é aquela relação de Euler, né? V mais F igual a A mais 2. E eu vou falar também um pouco sobre polígonos, tá bom? Vou aproveitar essa parte para falar sobre ângulo interno de um polígono, ângulo externo, número de diagonais, tá? Eu gosto de aproveitar essa parte para falar sobre isso. Pessoal, antes de eu começar isso com vocês, deixa só eu ir ao banheiro rapidinho e já volto, tá? Eu vou pegar um pouco d'água também. Bom, pessoal, vamos lá.
Parte 3 de geometria espacial. Esfera. Eu preciso que vocês saibam sobre esfera, tá? A demonstração do volume da esfera é muito complicada, da área total também. Então a gente não vai abordar, vocês vão simplesmente ter que decorar o volume e a área total da esfera. Tá? Definição de esfera, que são os pontos do espaço equidistantes a um ponto chamado centro. Né? É muito parecido com a definição de circunferência, só que a circunferência é no plano e a esfera é no espaço. Vocês precisam saber da esfera o volume e a área total. Cuidado, porque esse volume da esfera, às vezes, eu já vi aparecer em questão de química e em questão de física, tá bom? Naquela parte de gases lá. Volume da esfera, 4/3 de Pierre ao cubo. Área total da esfera, 4 Pierre ao quadrado. Essas fórmulas precisam ser decoradas. É só vocês lembrarem que a esfera, tá? Ela sempre começa com 4, a fórmula, tá bom? Quando tem volume, que é a unidade cúbica, é o cubo. A área, que é a unidade quadrada, é ao quadrado. Todas têm π, então por aí tu já mata que tem 4 Pierre ao quadrado ou 4 Pierre ao cubo. Tá? E o sobre 3, você vai colocar a esfera na mesma categoria de volume do cone e da pirâmide, que todos têm que dividir por 3, tá bom? Então fiquem utilizando esses gatilhos aí para vocês não esquecerem das fórmulas do volume e da área total. Então aqui não tem explicação nenhuma, é simplesmente para vocês decorarem o volume e a área total da esfera, tá? Fuso e cunha esférica. Vamos falar sobre fuso esférico e sobre cunha esférica. Se vocês caçarem aí videoaula, livro de matemática, vocês vão ver que alguns deles exibem uma fórmula para o fuso esférico e para a cunha esférica. Que tá, pessoal? Vale a pena decorar a fórmula de fuso esférico e de cunha esférica? Claro que não. Primeiro, porque isso cai muito pouco. Fuso esférico e cunha esférica. E segundo, porque dá para você matar essas fórmulas por regra de 3. E é uma regra de 3 muito da vagabunda, olha só. O que é o fuso, pessoal? O fuso, ele tem área. O fuso é essa casquinha aqui, ó. Tá? Se você cortar um gomo de laranja, a cunha é o gomo. O fuso é a casca desse gomo de laranja. Isso que é uma cunha, tá? Alguém não está conseguindo visualizar o que é fuso, o que é cunha? Fuso, a gente até usa esse nome, né? Fuso horário. Né? Então, se você cortar... A melancia, por exemplo, como vende no mercado, tá? Aquela melancia que vocês veem embaladinha, não a melancia toda, mas a melancia que está cortada e embalada, aquilo é uma cunha esférica. E a casca da melancia é o fuso. A parte verde da melancia é o fuso. A cunha é tudo. Então a cunha tem volume e o fuso tem área, tá? O lance é o seguinte, pessoal. A cunha você pode até calcular a área total da cunha. Eu vou mostrar para vocês aqui como uma observação. Apesar de ser muito raro, mas eu vou colocar, né? Vai que. Pessoal, como é que a gente calcula a área do fuso? A volta inteira, ou seja, se você pegar um ângulo, tá? Alfa, que represente 360 graus, você vai varrer a esfera toda. Você vai varrer a superfície inteira da esfera. Por isso que a área total da esfera está para 360 graus, assim como a área do pedacinho que você quer está para o ângulo que você vai pegar, o que faz todo sentido, né? Se você pegar um ângulo da volta inteira, você vai calcular a área total da esfera. Se você pegar só um ângulo que represente só um pedacinho, você vai calcular só um pedacinho da área total da esfera, né? Que a gente chama de fuso esférico, tá bom? Alguém não entendeu essa ideia do fuso, essa regra de 3? Isso não precisa ser transformado em fórmula. Eu posso transformar em fórmula, só isolar, multiplicar cruzado e isolar a área do fuso. Aí eu produzo a fórmula do fuso, né? Mas essa é uma das formas que com certeza vocês não vão ter decorada na hora da prova. Então é melhor fazer a regra de 3. A cunha é rigorosamente a mesma coisa. Só que em vez de fazer a regra de 3 com a área, vou fazer a regra de 3 com volume.
Então, o volume da cunha está para 360 graus, perdão, o volume total da esfera está para 360 graus, assim como o volume da fatia que você quer pegar, da cunha, está para alfa graus, tá? O lance é o seguinte, como uma observação, se você quiser calcular a área total da cunha, porque toda figura tridimensional, além dela ter volume, ela tem área total, né? Você vai ter que calcular a área do fuso, que já está calculada aqui, mais πr ao quadrado, onde R é o raio da esfera. Por quê, pessoal? Porque tá vendo essa parte azul mais escura? Se você abrir essa cunha, vai ficar um círculo certinho de raio R. Então, para calcular a área total da cunha, é a área da casca, tá? Mais essa parte da esquerda e a parte que está por trás ali da direita. Se você abrir essas duas partes, você forma uma circunferência certinha de raio R, tá bom? Porque é como se ela tivesse dobrada. Quando você abre, vira uma circunferência. Se você abrir essa parte aqui, ó, você fica com uma circunferência de raio R. Então, por isso que é πr ao quadrado, além dessa casquinha aqui, que é a área do fuso. Mas isso aí é rodapé do rodapé de geometria espacial. A área total da cunha. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre fuso e cunha esférica? Isso já é raro, mas quiçá a área total da cunha. Seção de uma esfera. Isso aí até cai com alguma regularidade, né? Qualquer corte feito em uma esfera produz um círculo em sua superfície. Então, pessoal, se você pegar uma laranja, tá? Pegar uma faca e cortar essa laranja em qualquer direção, fizer um corte reto, né? Fizer uma decepada nessa laranja, independente da direção que você corte, a figura que você vai olhar vai ser um círculo. Você vai olhar para um círculo, tá bom? Se você ajeitar a esfera bonitinha, você pode tornar a sua figura igual a essa aqui que eu desenhei. Aqui está o corte que você fez e aqui está o círculo de raio Rzinho que você produziu. A relação que dá para a gente fazer aqui é um Pitágoras, né? Se você fechar esse triângulo equilátero, eu vou colocar aqui com uma... Eu vou dar uma marcadinha aqui melhor. Se você fechar esse triângulo retângulo, nada de equilátero. Se você fechar esse triângulo retângulo, vai ficar o raio da esfera ao quadrado, é igual ao raio desse círculozinho que você produziu ao quadrado, mais a distância entre o centro da esfera e o centro desse círculozinho ao quadrado. Ou seja, dá para você estabelecer um Pitágoras aqui, tá? Então, todo corte que for feito na esfera, provavelmente a questão vai morrer nesse teorema de Pitágoras. E daí, você tem que ver o que está sendo pedido, se é a área, se é o volume, tá? Ele pode te dar a área desse círculozinho para você poder calcular o raio. Ele pode te dar o volume da esfera para você calcular o raio da esfera e pedir a distância, por exemplo, tá? Mas fatalmente você vai ter que morrer nesse Pitágoras aqui. Alguém não entendeu esse desenho que eu coloquei? Ô, Leandro, tipo assim, mas tem alguma relação entre o raio dessa grande e o dessa seção de cima? Porque, tipo assim, com certeza vai ser menor. E é sempre a mesma coisa ou não? Se tem uma relação, tem. Ele se relaciona através do teorema de Pitágoras. Não, mas eu quis dizer, tipo... Ah, mas é só isso mesmo, né? É porque, tipo... Quanto maior raio... a distância, menor o raio. Se é isso que você quer saber. Quanto mais perto, tá? Da borda, da extremidade da esfera. O que acontece? Se você fizer um corte muito próximo, tá? Ao diâmetro da esfera, ou seja, a esse maior círculo da esfera, se você fizer um corte muito próximo, isso aqui você vai ter um raio grande. À medida que você vai se afastando, o raio vai diminuindo. Essa é a relação. Tá? Se você fizer um corte muito afastado do centro da esfera, você vai ter um raio pequenininho. Era isso que você queria saber? Ah, tá, entendi.
Tá? Pessoal, semelhança, essa parte é extremamente importante, tá? A gente fazer semelhança entre sólidos e entre figuras planas, tá? Tem que levar em consideração o seguinte: para eu fazer semelhança, preciso que as grandezas estejam na mesma dimensão. Se elas não tiverem na mesma dimensão, eu vou ter que acertar essa dimensão. Eu vou ter que corrigir. Por exemplo, quando eu pego um cone, tá? Peguei aqui um cone reto e fiz um corte transversal nesse cone, tá? Dei uma decepada aqui bem não precisa ser no meio do cone, mas em algum lugar aqui, de modo a produzir dois cones, tá? Então passei aqui, ó, passei um plano aqui e produzi nesse cone um conezinho menor, né? O cone grande deu origem a um cone menor, de altura Hzinho. O cone grande tem altura Hzão. O raio do cone pequenininho é Rzinho. O raio do cone grandão é Rzão. A geratriz do pequenininho é Gzinho e a geratriz do grandão é Gzão. Se você quiser fazer semelhança entre essas alturas, entre esses raios e entre essas geratrizes, você pode ficar à vontade, fazer da forma que você já estava acostumado. Por quê? Porque todas essas grandezas estão na mesma dimensão. O que é dimensão? Uma dimensão, ou seja, a coisa que é unidimensional, a gente mede em centímetro, em metro, em quilômetro, que é a altura, que é o raio, que é a geratriz. A gente tem as coisas, os corpos bidimensionais, que são representados no plano, e os tridimensionais, que são representados no espaço. O unidimensional tem comprimento, o bidimensional tem área e o tridimensional tem volume. Então, por exemplo, dá para fazer uma semelhança na boa entre raio, altura e geratriz? Pode. Raio do pequeno está para o raio do grande, assim como a altura do pequeno está para a altura do grande, ou se você quiser, geratriz do pequeno está para a geratriz do grande. Se for uma pirâmide, pode botar aresta lateral também nesse bolo aí, que não tem problema. Agora, se você quiser fazer semelhança entre altura e área, aí o bicho vai pegar um pouquinho. Por quê? A altura é unidimensional, a área é bidimensional. Então você vai ter que pegar a altura e elevar ao quadrado para igualar as dimensões. Ou seja, a altura do pequeno está para a altura do grande ao quadrado, assim como a área do pequeno está para a área do grande. Leandro, que área que pode entrar aí? Pode ser a área da base, pode ser a área lateral, pode ser a área total, pode ser qualquer área. Tá bom? Você que sabe. Você pode usar aqui qualquer área, base, lateral, total, que vai funcionar. E com volume? Bom, como o volume é medido, ele é expresso em medida cúbica, você vai ter que elevar a altura ao cubo, né? Eu estou colocando aqui a altura, pessoal, podia ser o raio ou a geratriz também, tá? O unidimensional precisa ser elevado ao cubo para eu poder fazer semelhança com o tridimensional. Então, a altura do pequeno está para a altura do grande ao cubo, assim como o volume do pequeno está para o volume do grande. Dá para fazer semelhança entre área e volume? Dá. A área, ela é em medida quadrada. O volume, ele é em medida cúbica. Por isso que eu tenho que elevar a altura ao cubo e o volume ao quadrado, porque tudo vai ficar na dimensão 6, não é? A altura, por exemplo, está em metro quadrado. Quando eu elevo ao cubo, fica metro a sexta. O volume está em metro cúbico. Quando eu elevo ao quadrado, fica em metro a sexta também. Aí eu posso fazer a semelhança, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse slide? Tem muita questão com esse slide aí. Eu vou só dar um exemplo para vocês, que é essa questão da UERJ aqui, tá? Do que eu estou falando. Para mostrar para vocês que, para fazer semelhança, pessoal, em figura tridimensional, não precisa ser um cone e uma pirâmide seccionada, não. Quaisquer figuras semelhantes, você pode aplicar a técnica da semelhança. Por exemplo, as figuras a seguir mostram dois pacotes de café em pó que têm a forma de paralelepípedos retângulos semelhantes. Então, ele já afirma que são semelhantes. Se o volume do pacote maior é o dobro do volume do pacote menor,
A razão entre a medida da área total do maior pacote e a do menor é igual a... Nessa questão 99 da UERJ, está fazendo justamente esse número 4 aqui. Semelhança entre área e volume, que é o que a galera esquece de estudar. Só foca nesse caso 3 aqui. 1, que é a semelhança que foi aprendida desde a primeira vez. Então vamos lá, pessoal. Ele quer a razão entre a medida da área do maior e a área do menor. Eu posso dizer que a área do maior está para a área do menor, assim como o volume do maior está para o volume do menor, desde que eu iguale as dimensões. Desde que eu eleve a altura ao cubo e o volume ao quadrado. E o cara está falando, ó, o volume do pacote maior é o dobro do pacote menor. Então vamos embora usar essa informação. Azão sobre azinho ao cubo é igual... No lugar desse V, eu vou colocar 2Vzinho sobre Vzinho ao quadrado. Vzinho corta com Vzinho. Eu vou ficar com Azão sobre Azinho ao cubo igual a 4. E para eu tirar esse 3 daqui, é só fazer a operação inversa à potenciação, que é a radiciação. Então eu mando para o outro lado com uma raiz cúbica de 4. E marco aqui feliz da vida a letra B. Tá bom? Uma questão rápida para quem sabe semelhança. Querem perguntar alguma coisa sobre essa 99? Isso é da apostila de vocês. Vamos falar sobre tronco. Pessoal, o lance é o seguinte. Cada professor de matemática, ele vai te explicar de um jeito. Vai ter professor que vai explicar tronco. Não existem tantos jeitos assim. Eu vejo assim uma divisão, né? Uma parte dos professores não gostam de dar fórmula, que é o meu caso. Apesar de eu passar muita fórmula para vocês, eu sempre tento passar o mínimo de fórmulas possível para vocês entenderem, né, como se produzem as fórmulas e como chegar até elas de maneira simples. Eu só mando decorar quando não tem como produzir, né? Tipo aquela fórmula de Heron, volume da esfera, área lateral do cone, ou seja, fórmulas que até dão para produzir, mas que vão dar muito trabalho, né? Para você chegar no PRG, que é a área lateral do cone, você vai demorar pra caramba, né? Então eu prefiro que você saiba que é PRG. Já a lateral do cilindro, não. É só você desenrolar que fica 2πr vezes H. Aí você já consegue ter um entendimento, né? Agora, o tronco de cone, eu não gosto de dar a fórmula pronta. Eu gosto de fazer o seguinte, fazer com que você complete a figura para, usando semelhança, você consiga calcular o que o exercício está pedindo. Por exemplo, vamos supor que nessa questão ele te dê esse raio do pequenininho, valendo 3 centímetros. O tronco de cone, pessoal, é quando você pega um cone, faz um corte paralelo à base e tira o bico. Figura que vai sobrar um cone, é um tronco de cone, né? Pode ser um tronco de pirâmide também. Então, ó, vamos supor que esse tronco, ele tem o raio dessa base menor de 3 centímetros, o raio da base maior medindo 6 centímetros e a altura medindo 5 centímetros. E eu quero calcular o volume desse tronco. Então, vou mostrar para vocês aqui, já em forma de exercício, como é que a gente pode desenrolar isso. O que eu vou fazer? Vocês, na hora da prova, não vão ter régua, mas vocês vão aqui, de maneira organizada, né, completar essa figura. Eu vou prolongar o meu cone. Vou fazer aqui o prolongamento do meu cone. Eles vão se encontrar lá na frente, obviamente, né? Eles vão fechar aqui. E aí, pessoal, a ideia que a gente vai usar é muito simples. O volume do tronco é o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. Porque esse cone vazado que eu produzi é o cone pequeno. E o cone grande é tudo. Pronto, não precisei decorar a fórmula de tronco. Uma fórmula horrorosa, por sinal.
Então, vamos lá. Pessoal, o lance é o seguinte, o volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3. Eu não tenho a altura nem do pequeno e nem do grande, que é o H. Aí eu vou fazer semelhança. Qual é a semelhança que eu vou usar? Vou colocar até de outra cor a semelhança para não confundir. Eu vou fazer a altura do pequeno, que é Hzinho, está para a altura do grande, que é Hzinho mais 5, assim como o raio do pequeno, que é 3, está para o raio do grande, que é 6. Simplificando aqui vai dar 1 sobre 2. Você vai ficar com 2H igual a H mais 5. A alturinha também vai dar 5 centímetros. Pronto. Agora que você achou que a alturinha é 5 centímetros, acabou o problema. Porque o volume do tronco, do cone grande, é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura do grande, que é 10, sobre 3. E o do pequeno vai ser π, o raio dá 3, que é o quadrado, vai ficar 3 ao quadrado, a altura é 5 sobre 3. Então o volume do tronco vai ser. Isso aqui vai dar 360π sobre 3, que é 120π, menos. Isso aqui vai dar, pessoal, 15π. Então, o volume do tronco dá 105π centímetros cúbicos. Alguém não entendeu como eu fiz isso aí? Alguém não entendeu qual foi o processo que eu usei? Então tá ótimo, pessoal. A partir de agora, vocês já podem fazer na apostila todos os exercícios, exceto a parte de poliedros, tá bom? Então, vocês já podem fazer todo o resto, exceto os problemas que falam sobre poliedro. Eu vou colocar para casa quais que não podem fazer ainda. O resto vocês já podem fazer. Ou seja, o que vocês não fizeram ainda, eles já podem ser feitos, tá? Eu só vou colocar os que não são para fazer ainda, tá bom? Então, deixa eu colocar... Eu vou pegar uma questão de tronco aqui. Eu nem ia fazer ela hoje. Mas eu vou fazer, não tem problema não. É porque eu nem achei que fosse sobrar tempo para eu fazer essa questão, mas vamos lá. Ô, Leandro, só uma pergunta, você pode só passar a fórmula também? Eu vou colocar no slide depois, tá? As fórmulas de tronco, tanto da área total do tronco quanto do volume do tronco, tá bom? Quando tiver lá na plataforma, eu coloco com essas fórmulas. Beleza? Tá bom, obrigada. Mas eu não gostaria que você usasse as fórmulas, porque você vai esquecer na hora da prova. É porque eu decorei uma vez, acho que já tá até na minha cabeça. É porque eu decorei uma vez que eu vi uma fórmula, tipo, meio esquisita, eu acabei decorando. Aí era só pra confirmar se eu certo. Pessoal, olha esse exercício de tronco aqui, ó. A figura a seguir ilustra um protótipo de roda de skate. As medidas na figura estão em centímetros. Essa roda corresponde a um cilindro vazado de poliuretano cujo furo tem a forma de um tronco de cone. Nessa roda, o volume de poliuretano é... Então, essa questão, tá? Ela tem tronco e tem cilindro. É uma boa questão de geometria espacial para a gente fazer. Ó. Ele fala que é vazado. E ele vazou essa roda cilíndrica, tá? Com um tronco de cone. Então, o volume dessa peça, o volume da peça vai ser o volume do cilindro menos o volume do tronco, tá? O volume do cilindro, eu vou calcular esses volumes separados e depois eu vou subtrair. Então, deixa eu calcular aqui o volume do nada disso. Pronto. Deixa eu calcular aqui o volume do cilindro. Então, vamos lá. O volume do cilindro vai ser a área da base, que é πr ao quadrado,
vezes a altura. O raio do... Ó, cuidado, hein, pessoal. O diâmetro aqui dá 12, então o raio é 6. E a altura é 9, tá? Então vai ser 36 vezes 9. Vai dar... 36 vezes 9 dá 360, menos 36, dá 324. Pi centímetros cúbicos. E agora eu vou calcular o volume do tronco. Eu vou calcular o volume do tronco. Pessoal, o volume do tronco é o seguinte, eu preciso prolongar, eu vou prolongar até a mão livre, que é como vocês fariam na hora da prova. Prolongar, e eu vou fazer o volume do grande menos o volume do pequeno. Só falta eu calcular essa alturinha aqui que eu vou chamar de Hzinho. Tá? Ó, o raio da base maior do tronco vale 5. E o raio da base menor do tronco vale 2. Porque se tudo é 12 e eu tenho 4, 4, essa parte aqui também vale 4, né? E o raio é a metade. Então vamos lá. A altura do pequenininho está para a altura do grande, que é H sobre 9. Assim como o raio do pequenininho, que é 2, está para o raio do grande, que é 5. Então vai ficar 5H igual a 2H mais 18. 3H igual a 18. H igual a 6 centímetros. Tá? Então, a altura vale 6 centímetros. Vai ficar 5H igual a 2H mais 18, H igual a 6. Então, o volume do tronco vai ser o volume do grande, que é πr ao quadrado. A altura do grande é 15, tá, pessoal? Vezes 15 sobre 3, menos o volume do pequeno, que é π. O raio do pequeno é 2 ao quadrado, a altura é 6 sobre 3. Isso aqui vai dar 125π menos 8π, que dá 117π. Então, eu volto lá para cima. Eu volto lá para cima. O volume do cilindro é 324π menos 117π, que dá 207π centímetros cúbicos, letra C. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Alguém não entendeu o que eu fiz? Vamos embora. São esse exercício aqui, pessoal, para a gente encerrar. Número 113. Sara. Oi?
Se você quisesse nessa questão, é que eu não gosto de passar essas fórmulas. Eu poderia usar a fórmula do volume do tronco para achar direto esse 117. Só que tu acha mesmo que essa fórmula aqui é mais fácil de lembrar, cara? É porque, tipo, uma professora tinha falado que era pra pensar como se fosse produto notável, tipo, quadrado, só que pego 2 vezes. Aí eu Mas, fico mas tu não precisa de uma fórmula nova para fazer a questão. É isso que eu não concordo, entendeu? Por exemplo, é só fazer o cone menos o outro. Não precisa de uma terceira fórmula. Porque senão. Uhum. Beleza, aqui tu acha o 117 pi direto. Né? Mas, porra, é πh sobre 3R ao quadrado mais Rzão, Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. Isso é o demônio, essa fórmula. Nem, enfim, se quiser usar, se já tiver decorada, tranquilo, tá? Mas eu coloco depois lá no. Vai dar 117 também. Mas eu quero que vocês façam essa aqui. Um recipiente cônico contém água até a metade de sua altura. Um objeto com volume igual a 76 ml é jogado no interior desse recipiente de modo a ficar totalmente submerso. Com isso, o nível da água passa a atingir 3/4 da altura desse cone. A capacidade desse recipiente é igual a... Então vamos lá, pessoal. Tinha água até a metade. Depois passa a ter água até 3/4 da altura. O volume dessa regiãozinha é Vzinho e dessa é V mais 76, porque você colocou um objeto de volume 76 ml. Dá para fazer semelhança entre esse cone e esse cone aumentadinho, né? Ou seja, entre esse cone sombreado e o outro sombreado? Com certeza. E dá para relacionar as alturas também. Eu posso colocar que a altura do pequeno está para a altura do maior, assim como o volume do pequeno está para o volume do maior, desde que eu eleve a altura ao cubo. Essa conta, pessoal, h sobre 2 dividido por 3h sobre 4, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta h com h, 4 com 2, dá 2/3. Então fica 2/3 ao cubo igual a v sobre v mais 76. Vai dar 8 sobre 27 igual a v mais v sobre 76. Vai ficar 8v mais 8 vezes 76 igual a 27v.
8 vezes 76 igual a 19V. E aí, para não precisar fazer essa conta, eu vou simplificar o 19 com 76, que dá 4. Então, eu já mato aí que meu V dá 32 ml. Então, esse voluminho aqui, pequenininho, tá? Dá 32 ml. Eu descobri que eu tenho 32 ml. Agora eu preciso descobrir o volume total. E aí eu vou fazer uma outra semelhança. Aqui eu tenho a altura toda. E aí eu venho, ó, a altura. Vou olhar só para essa figura número 1. Então, na figura número 1, a altura do pequeno, que é h sobre 2, está para a altura do grande, que é h, assim como o volume do pequeno, que é 32, está para o volume total, que é Vzão T. Eleva a altura ao cubo. H sobre 2 sobre H dá 1/2, que ao cubo dá 1/8, igual a 32 sobre o volume total, multiplicando cruzado, o volume total dá 256 mililitros, letra A. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão, sobre essa 113? Era só fazer duas semelhanças, tá? Primeira para descobrir esse 32 e a segunda para descobrir o volume total. Pessoal, vou salvar isso aí e colocar na plataforma, tá? Esses exercícios. E daqui a meia hora eu chamo vocês de novo para a gente ir lá para nossa aula de Física 1, tá bom? Ô, Então, Leandro. pode falar. Fala aí. Ela saiu sem querer da reunião, eu acho. Ele ia falar alguma coisa e... Não, relaxa. Bom, enfim, deixa eu... Então eu volto depois, daqui a meia hora, tá bom? Então tchau, tchau, gente. Até daqui a pouco.